Irmãos, eu começo então, hoje, a apresentar a vocês uma caminhada através de salmos selecionados da seção chamada Livro 2, no livro de Salmos. A seção que está compreendida aí do Salmo 42 até o Salmo de número 72, ok? Então nós trabalharemos com alguns salmos desta seção. E hoje, então, eu começo a falar para vocês sobre os salmos 42 e 43. Depois vocês perceberão que estes salmos, eles estão realmente conectados. Se você ler um e outro, você perceberá que a temática é a mesma. Inclusive, estrofes do Salmo 42 são repetidas no Salmo 43. E uma curiosidade, todos os salmos dentro desse chamado livro 2 têm um título, com exceção do Salmo 43, o que sugere para a gente a ideia de que, de fato, era uma composição única. Em vários manuscritos judaicos, inclusive, ele é um único salmo. Ok? Então nós vamos trabalhar nesse livro. O livro 2 dos Salmos se relacionam, as temáticas desses salmos se relacionam em grande parte com medos que assediam as pessoas e com os caminhos para se receber ajuda. Nestes salmos, nós aprenderemos bastante sobre o fundamento para se ter esperança nesse mundo cheio de incertezas. A ideia geral com que esse livro 2 terminará é que um governante justo resgatará o aflito e promoverá a paz. Vamos ler então, eu quero ler os versos do Salmo 42 e 43, não são longos. Como a corça anseia pelas correntes de água, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dele? Dia e noite as lágrimas têm sido meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? Meu coração se enche de tristeza, pois me lembro de como eu andava com a multidão de adoradores, à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graças em meio aos sons de uma grande festa. Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Agora estou profundamente abatido, mas me lembro de ti. Desde o distante Monte Hermon, onde nasce o Jordão, desde a terra do Monte Mizar. Ouço o tumulto do mar revolto, enquanto suas ondas e correntezas passam sobre mim. Durante o dia, porém, o Senhor me derrama seu amor, e à noite entoo os seus cânticos e faço orações ao Deus que me dá vida. Clamo: ó Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que tenho de andar entristecido, oprimido por meus inimigos? Os insultos deles me quebram os ossos. Zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo. Salmo 43. Declara-me inocente, ó Deus. Defende-me desse povo mau. Livra-me dos falsos e injustos, pois tu és minha fortaleza, ó Deus. Por que me rejeitaste? Por que tenho de andar entristecido, oprimido por meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem, que elas me conduzam ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Ali irei ao altar de Deus, o Deus
fonte de toda a minha alegria. Eu te louvarei com minha harpa, ó meu Deus. Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Amém, queridos? Vejam vocês, a partir do Salmo 42, então, o salmista, ele começa falando sobre uma sede que o consome. Ele usa essa metáfora da corça que anseia pela corrente das águas, afligida pelas estiagens prolongadas e precisa se deslocar muitas vezes por quilômetros a fim de saciar sua sede, sob o risco, porque ela está à espreita de outros animais perigosos também ali. E ele começa a falar sobre esse sentimento. Ele diz que da mesma forma a sua alma geme, a sua alma sofre essa sede que ele identifica como sendo sede de Deus. Ele diz, essa sede que eu sinto é sede de Deus, do Deus vivo realmente. E ele vai dizer que almeja, anseia pelo momento quando poderá estar na presença de Deus. Versículo 2 ele diz isso, como quando se dirigia ao templo para adoração. Ele lembra daqueles momentos em que ele podia estar e ali junto com o povo de Deus celebrando, e ele sente profunda falta disso. Alguns consideram, e é uma possibilidade realmente, que este salmo seja um salmo escrito na época do cativeiro babilônico. A gente não tem muita precisão a respeito disso, mas foi um momento realmente em que de alguma maneira o salmista se viu distante da possibilidade de cultuar e de alguma forma sofrendo pressões em sua vida. Essa é a perspectiva deste salmo. Ele vai dizer no versículo 3 que vem sendo um tempo em que ele vem se alimentando de lágrimas. Prestou atenção nisso? Que experiência ruim esta. De alguma forma, o seu sofrimento está tão presente, tão cotidiano, que ele diz, o meu alimento, a minha comida, o meu pão, o meu café, o meu almoço, tem sido as minhas lágrimas. E enquanto isso, as pessoas ao redor questionavam mesmo a sua fé e perguntavam, onde está o seu Deus? Como que você, um servo de Deus, está então vivendo esta realidade? Ele tem na sua memória uma lembrança, olha aí no verso de número 4, daquele tempo em que ele ia com a multidão de adoradores ao templo, cantando de alegria, dando graças a Deus. E é muito interessante que ele tem em mente que um Deus que ele conheceu tão de perto não poderia e certamente não o teria abandonado de maneira alguma. Então ele fala consigo mesmo, tentando compreender por que está tão aflito e tentando trazer um consolo para o próprio coração. Você pode perceber que ele quer estimular em si mesmo a fé. Ele pergunta nesse verso de número 5, por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? E ele diz a si mesmo, espere em Deus. Espere em Deus. Ele tem uma convicção muito interessante, porque ele prossegue dizendo, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador. Nota-se que é alguém que se recusa a ceder ao desânimo, que se recusa a entregar-se àquele sentimento de desesperança.
Ele lembra-se desse Deus que é o seu Salvador, lembra-se das salvações e da fidelidade do Senhor, e estas lembranças lhe revigoram o coração, lhe dão forças. Apesar de ser alguém que está vivendo um tempo de tristeza, o salmista, ele caminha na direção à esperança. Veja o versículo de número 6, aí o que ele está dizendo. Ele fala assim: agora estou profundamente abatido, mas me lembro de ti. Preste atenção nisso. Eu estou vivendo um momento pesado, mas eu não me esqueço do Senhor. Eu estou vivendo um momento duro, mas eu não me esqueço, eu me lembro de ti. A gente nota que ele está numa perspectiva de perseverar na fé, mesmo quando os sentimentos que estão fervilhando no seu coração dizem o contrário. Eu estou vivendo um momento duro, mas eu não me esqueço do Senhor. Ele está lutando contra esses sentimentos. Ele não perde o Senhor de vista. Não se esquece do Senhor de maneira alguma. E olha o versículo de número 7, o que ele vai dizer? Ele fala assim: ouço o tumulto do mar revolto, enquanto suas ondas e correntezas passam sobre mim. Algumas traduções bíblicas falam assim: é um abismo, dando sequência a outro abismo. A ideia aqui é como se fossem quedas d'água, e a coisa é muito alta, e de uma queda se dá outra, e o grande ruído que isso produz. Ou o mar com ondas revoltosas, tudo à sua volta, tremendamente turbulento, passando sobre a sua cabeça, é a expressão que ele usa aí. Mas imediatamente após dizer que ele ouvia tudo isso, olha o versículo de número 8. Durante o dia, porém, apesar de tudo isso, apesar desse mar revolto, durante o dia, porém, o Senhor me derrama seu amor. E à noite entoo os seus cânticos e faço orações ao Deus que me dá vida. Tudo turbulento, ondas quebrando, mas ele é capaz de reconhecer que Deus estava sempre lhe enviando seu amor e sua bondade. Sempre o Senhor fazendo isso. De noite, em solitude, ele podia entoar seus cânticos, fazer suas orações àquele que ele reconhece como sendo o Deus que me dá vida. Tudo está complicado, mas eu tenho um Deus que me dá vida e com quem eu me relaciono e a quem eu busco, a quem eu recorro. A oração que ele faz é uma oração intensa. Observe o verso de número 9. Veja que ele começa chamando Deus de minha rocha, meu refúgio. Mas ao mesmo tempo, ele externa a sua perplexidade também. Por que te esqueceste de mim? Por que tenho que andar entristecido, oprimido por meus inimigos? Os insultos deles, diz o verso 10, me quebram os ossos, zombam, perguntando, onde está o seu Deus? Eu não sei se isso remete você a esta lembrança, mas quando eu vou lendo essa experiência, te faz lembrar da experiência de Jó? Ondas e ondas de dor e de sofrimento. As pessoas dizendo, onde está o seu Deus? Acusando-o. Mas ele aqui nesse momento, ele coloca isso tudo diante de Deus, mas veja que não é uma amargura, ele logo retoma o caminho da esperança no versículo 11, repetindo a mesma frase do versículo 5, a mesma estrofe.
Está tudo complicado, tudo difícil, mas eu sei que Deus não me abandona. Aí ele diz: por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus. Espere em Deus. Ele repete essa mesma frase, novamente ele dizendo a si mesmo: não ceda ao desânimo. Não ceda. Nós entramos então no Salmo de número 43. O salmista, ele coloca a sua vida diante de Deus, pedindo-lhe 3 coisas, nesse verso de número 1. Observem comigo aí. Ele começa pedindo que Deus o declare inocente. Que Deus faça justiça, que Deus entre na sua causa e haja de modo que ele não seja injustiçado, que ele não seja vítima. Ele pede ainda que Deus o defenda desse povo mau. Como eu disse, nós não sabemos se ele estava lá no cativeiro babilônico, talvez esse povo mau de que ele estivesse falando era esse povo opressor. Mas seja como for, de alguma maneira ele entendia que havia alguém, um povo que era responsável pela sua dor, pelo seu sofrimento, pela sua opressão. E ele diz assim: me defenda, Senhor. E finalmente ele pede a Deus que o livre dos falsos e injustos. Eu acho muito interessante isso, porque diante dessa sua aflição, dessa sua angústia, ele coloca-se nesse tribunal do Senhor, juntamente com os seus opressores. Ele não tem qualquer esperança na justiça dos homens, mas ele confia profundamente na justiça de Deus. E por isso ele vai pedir: Senhor, declara-me inocente, defenda-me, livra-me. Ele prossegue declarando mais uma vez que Deus é sua fortaleza. E aí, mais uma vez, como ele já tinha feito lá no capítulo 42, versículo 9, aqui mais uma vez, ele demonstra a sua perplexidade quanto ao seu estado oprimido, nesse 43, versículo 2, por que me rejeitaste? Como eu disse, ele não está colocando Deus contra a parede, mas ele está externando a aflição que tem passado em seu coração. E então, o salmista pede ao Senhor, capítulo 43, verso 3, ele pede ao Senhor que o guie com sua luz e com sua verdade. Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem, que elas me conduzam ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Ele pede que o Senhor o guie com a sua luz e a sua verdade. Luz e verdade fornecem direção. A luz do Senhor, ela é comparável à sua salvação. Dá uma olhadinha, se você puder, comigo aí no Salmo de número 27, versículo 1, versículo 1. Ele diz assim: o Senhor é minha luz e minha salvação. Então, por que ter medo? O Senhor é a fortaleza de minha vida. Então, por que estremecer? E nesse momento, então, voltando ao Salmo 43, ele está falando, no versículo 3, ele está dizendo: Senhor, envia a tua luz e a tua verdade. Essa tua luz, essa tua verdade confere segurança, indica a direção certa. O objetivo do salmista, expresso nesse verso 3, é que ele quer ser guiado, conduzido ao lugar onde Deus habita. No caso aqui, parece que ele tinha em mente mesmo a possibilidade de poder novamente estar no templo, celebrando, se alegrando, como ele já se alegrou no passado. Mas, certamente, é uma referência mais geral também à presença de Deus, onde ele deseja louvar
na expressão que ele diz aí no versículo 4, ali diante do altar, ele louvar ao Deus que é fonte de toda a sua alegria. Ele quer isso, ele espera ser conduzido a isso. Finalizando então, o salmista mais uma vez encoraja o próprio coração, aí no versículo de número 5. Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus. Ele tem plena certeza de que suas orações serão respondidas. Ele sabe que pela graça de Deus, ele um dia estará diante do Senhor e o louvará por sua salvação. Profundamente convicto disso. Meus irmãos, que lições nós podemos tirar para a nossa vida desta passagem? Eu quero citar 3 coisas apenas aqui com vocês. Esta sensação descrita pelo salmista, de uma sede que vem da alma, de um coração aflito, de uma tristeza que às vezes dói. Esta sensação, ela é conhecida pela maioria das pessoas adultas. Talvez a gente não passe por muitos episódios assim. Mas se você já viveu um pouquinho, você já passou por esse sentimento de aflição. De uma aflição que é profunda, que dói, que machuca. Se você ainda é jovem, pode ser que você não a conheça ainda, mas conhecerá. Porque é inevitável, a vida tem dessas coisas. É muito importante que, como o salmista, a gente reconheça que é em Deus que encontramos alívio e refrigério. O salmista, quando sentiu esse negócio, ele disse: eu preciso de Deus. Eu tenho sede de Deus. O Senhor Jesus, uma vez, falando aos discípulos, ele disse assim: eu sou como uma planta, uma videira. Vocês são galhos dessa planta, dessa videira. Se de alguma maneira o galho se desconecta da planta, para automaticamente de fluir vida para esse galho. Eu vou dizer para você que talvez alguns momentos desses desafiadores da vida, pesados da vida, sejam bons momentos para nós olharmos e falar assim: eu não preciso menos, não, eu preciso mais de Deus. Eu preciso de mais, porque eu preciso que essa vida que flui do Senhor me ajude a vencer esse período de seca, de escassez. O salmista, ele tinha na sua memória um histórico dos momentos vividos na presença de Deus, e ele se lembrava disso com alegria, e essas lembranças o preenchiam, essa alegria fluía em seu coração com base nessas lembranças. E assim, mesmo estando então muito aflito, ele é capaz de dizer a si mesmo: não se deixe abater. É como se ele estivesse dizendo a si mesmo. Pense que algumas vezes você mesmo poderia ter dito para si, ou deverá dizer: por que você está assim? Confie em Deus, não perca a fé. Não se deixe controlar pelas emoções do desânimo, que como turbilhão
tomam conta da vida em algum momento e pode nos atingir em qualquer época. Às vezes nós viemos de um tempo muito bom e podemos ser surpreendidos por algo. Mas a gente precisa se lembrar de todo esse nosso histórico com Deus, dessa vida com Deus, para a gente poder ter condições de aconselhar o próprio coração e dizer assim: não fique assim. Sabe aquela vontade que você tem, que às vezes você diz assim, dá vontade de jogar tudo para o alto? É a hora que você vai dizer assim: que isso? Por que você está assim? Tão transtornado? Confie em Deus. Você sabe quem é o Senhor. Você conhece ao Senhor. E o salmista, em vez de se deixar levar por pensamentos desastrosos, ele nos deu um exemplo aconselhando o próprio coração com a palavra do Senhor. E dizendo: não, a gente conhece a Deus. A gente conhece. Ele levou o próprio coração a declarar aquilo que no finalzinho do verso 5 ele vai dizer. Apesar de tudo isso, no verso 5 ele diz, depois ele repete isso no verso 11, e vai repetir no final do Salmo 43, ele vai dizer assim: ainda o louvarei por sua salvação. Ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Eu tenho certeza que eu vou louvar ao Senhor pela vitória, pela salvação que vem da mão do Senhor. Uma declaração carregada de fé, mas ele conduziu o próprio coração a isso. Que a gente aprenda também a respeito disso, que esses momentos de aflição, eles na verdade são momentos para nós não nos deixarmos dominar, mas aconselharmos o nosso próprio coração e conduzirmos o nosso próprio coração a uma compreensão de quem é o Senhor. Uma outra lição que quero destacar aqui, e ela é muito ligada a esta primeira, porque neste salmo nós aprendemos sobre reconhecer que a esperança que podemos ter tem fundamento real e prático. Não é uma esperança baseada numa coisa qualquer, sem sentido. Tem um fundamento real e prático. Eu quero mais uma vez chamar a sua atenção para o capítulo 42, versículo 6. Quando o salmista disse lá: estou profundamente abatido, mas me lembro de ti. Quero chamar a sua atenção para isso. Tudo ao seu redor estava difícil, complicado. Como ele disse, eu fico ouvindo e é como som de cachoeira em cima de cachoeira, um abismo e outro abismo. Parece um mar revolto. Eu não sei se você já passou por uma dessas experiências, mas ao lado de uma grande queda d'água, você não consegue conversar direito. Aquele ruído gerado ali abafa os sons de maneira que a gente mal consegue se comunicar. Ou, se você, quem sabe, eu espero que à beira-mar, né, não dentro do mar, você tenha visto já um mar bastante revolto e aquelas ondas enormes estourando na beira da praia também, aquele grande som que ela faz. Ou talvez você tenha sido um pouquinho mais vítima desse negócio e já passou por aquele sufoco de estar dentro da água e uma onda e outra onda e outra onda e você tentando sair daquele negócio e parece que está difícil, que você não escapa, até que se você está aqui, ou você saiu por si só ou alguém te ajudou, não é? Mas preste atenção nisso, o salmista está vivendo esse momento profundamente abatido. Mas ele para e no verso 8 ele diz: contudo,
ou mas, é aquela palavra que muda tudo que está antes, né? Eu estou muito abatido, contudo, seu amor tem sido derramado sobre mim. Não está fácil. Mas o amor de Deus, apesar das dificuldades, tem sido derramado sobre mim. Avaliando com toda sinceridade, eu acredito que cada um de vocês será capaz de perceber que mesmo nos momentos mais difíceis que vocês já enfrentaram, o Senhor nunca os abandonou. É o que o salmista está dizendo. Eu estou aflito, não está fácil. Mas Deus tem derramado o seu amor. Sabe o que precisa acontecer com a gente? Nós não podemos atentar mais para o ruído do mar revolto do que para este amor sempre presente do Senhor. Isso me traz à memória aquela experiência vivida pelo apóstolo Pedro, que lá no Mateus capítulo 14, a partir do verso 28, ele vê o Senhor Jesus que vinha ao encontro deles no barco, caminhando sobre as águas. E aí então, nesta passagem aí, eles estavam ali numa situação difícil, né? Como dissemos aqui, mar revolto, a situação complicada. Mas então, a partir do versículo 28, quando ele vê Jesus, então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Nós precisamos, meus irmãos, desses momentos turbulentos, termos consciência de que não podemos prestar mais atenção no mar revolto do que no amor do Senhor. O Senhor disse, o Pedro pediu: deixa eu ir até o encontro do Senhor. O Senhor Jesus falou: vem então. E ele sai do barco. E ele, logo de começo, caminha sobre as águas. Um milagre tremendo ali acontecendo. Mas, de repente, ele começa a prestar atenção nas ondas fortes à sua volta. E é a hora que ele desvia os seus olhos do Senhor e começa a prestar atenção mais nas circunstâncias à sua volta. Quando ele desviou sua atenção para os ventos e as ondas, ele começou a afundar. A pergunta final aí de Jesus, a meu ver, ela é esclarecedora. Jesus pergunta para ele assim: por que você duvidou? Foi exatamente quando você deu lugar à dúvida que você parou de ver as coisas acontecerem. Meus irmãos, lembre-se disso, nós temos todas as razões do mundo para não duvidarmos, para mantermos nossa esperança firme até
o final, seja qual for a circunstância em que nós estivermos vivendo. O salmista descobriu isso lá. Está difícil, mas eu não me esqueço do Senhor. Eu sei em quem eu creio. Eu sei que no final eu ainda vou louvar ao Senhor pela sua salvação. Finalmente, a última coisa que eu gostaria de destacar aqui com você é como o salmista, já no Salmo 43, ele submete-se a Deus para lhe fazer justiça. Porque ele confia no Senhor e confia que o Senhor pode defendê-lo e livrá-lo. Ele diz, Deus é sua fortaleza, Deus é minha fortaleza, nas palavras dele ali. Não somos nós que precisamos defendermos ou atacar o inimigo. Nós temos uma fortaleza que é o Senhor. E o salmista faz esse pedido a Deus porque ele sabe que Deus mesmo está vendo tudo o que ele tem vivido, tudo o que ele tem sofrido, todas as suas dores. Ele pede ao Senhor que envie sua luz e sua verdade. Ele quer uma visão clara, ele quer consciência para distinguir as ciladas do inimigo. Quando nós nos sentirmos de alguma forma aflitos, rodeados por trevas, nós devemos seguir em direção à luz e à verdade de Deus. Eu cito mais uma vez uma fala do Senhor Jesus, lá de João capítulo 8, versículo 12. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Quando o Senhor Jesus diz o seguinte: então Jesus voltou a falar ao povo e disse, eu sou a luz do mundo. Prestem atenção. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Que cada um de nós possamos nos lembrar disso. Estamos em momentos complexos, difíceis. Confie no Senhor. Busque viver nessa luz que é o Senhor. Esteja certo de que o Senhor é justo. Esteja certo que o Senhor é fiel. Esteja certo que o Senhor é capaz de agir e colocar tudo no seu devido lugar. E que ao final de tudo, você possa mais uma vez repetir para si mesmo o que o salmista repetiu. Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus. Amém, queridos? Que nós possamos então, quando estivermos aflitos, caminharmos na direção do Senhor, porque é nele que nós vamos encontrar a plena saciedade. Fechem seus olhos comigo, por favor. Eu quero convidar vocês a orarmos.